Bem-vindos ao BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Se a Bíblia é o nosso alimento, uma excelente teologia, uma agradável literatura. Como é que o nosso devocional não fica prazeroso tendo os recursos que Deus nos dá? Vamos falar um pouco sobre a igreja perante a polarização. Seguimos com o nosso tema, na vez anterior, esse assunto da política e tudo isso, como nos afeta no clima eleitoral. É fácil hoje virar parte dos movimentos que nos dividem dentro dessa proliferação ideológica que vivemos. Olhe ao seu redor, Olhe ao seu redor e contemplará desolação e esperança, tudo misturado numa omelete de pensamentos e ações. A tolerância, até pouco tempo pregada, acabou virando uma intolerância completa. Por quê? Porque ele entendeu que o pluralismo exacerbado pode, mais cedo ou mais tarde, entrar num dilema. Se tudo é válido e não existe absolutos, como eles pregam, ele se torna uma contradição em si mesma. Porque se ela está certa, ela é um absoluto. Se estiver errada, pois é claro que acaba aceitando que os absolutos existem. Por isso, a radicalização das ideias era algo que aconteceria, porque quando os fundamentos desabam, não há prédio que aguente seu próprio peso. Há vários anos, há muitos anos, acho uns 10 anos, participando de uma oficina na Venezuela, a palestrante falou que se esperava a volta do movimento conservador e do restabelecimento das verdades absolutas, porque o mundo não suportava mais o caos filosófico dos anos 90 e 2000. E hoje vemos que nem demorou 10 anos daquela conversa para ver os resultados. O fundamento da nossa cultura obedece a um dualismo filosófico. Nós temos o cristianismo por um lado e a cultura grega pelo outro. E assim como a escultura de Daniel capítulo 2, ambos os pensamentos são contraditórios e impossíveis de unir, assim como o ferro não se mistura com o barro. Portanto, a questão sempre foi saber quando desabaria a nossa civilização ocidental. Com o fim do cristianismo bíblico como fundamento da sociedade, sobrou para a cultura grega dominar o ambiente. Porém, sabemos que o pensamento grego não é uniforme nos seus postulados e a diversidade de filosofias e conceitos pelos pensadores helenos não ajudam a manter a coesão, o que nos dá a chegada de novas ideologias que não são novas, na verdade são roupagens de antigos conceitos emanadas da conversa da serpente com Eva no capítulo 3. O desejo do homem pelo poder divino, ou, como bem registrou Moisés, sereis os vossos próprios deuses. E o cristianismo é o empecilho a ser tirado, mas não tudo, porque se tirar tudo o cristianismo fica muito aberto, e aí seria rejeitado pela sociedade. E além do mais, precisam da massa dos crentes para o cumprimento do seu propósito. Afinal de contas, somos seres religiosos e precisamos do místico e da espiritualidade para dar sentido à nossa existência. Ou como bem Calvino escreveu nas Institutas, o coração do homem é uma grande fábrica de ídolos. As ideologias rejeitaram o cristianismo, pelo menos no seu fundamento teológico, mantendo as águas rasas do formalismo litúrgico, os modos, costumes e moral, perdendo o mais importante, a essência da fé, a teologia voltada para um Deus eterno e soberano, o homem criado à imagem desse Deus, o pecado como destrutor da harmonia entre o homem e Deus, o homem com o próximo e o homem vivendo nesse entorno, Cristo como o sacrifício substituto, a oferta divina para expiar o homem através da propiciação realizada na cruz, onde obtivemos o perdão, reconciliação e vida eterna, sendo libertos da ira divina por causa do pecado, tendo a presença do Espírito como garantia da nossa segurança eterna e nos dando os meios de santificação. A Igreja como comunidade de fé, onde participamos da adoração coletiva e os estudos das Escrituras, além da comunhão dos santos, o partir do pão, e por último, neste resumo teológico muito breve, a esperança eterna que temos em Deus, novo céu, nova terra, onde a justiça, a paz e a alegria serão plenas e eternas, vivendo sempre com o eterno. A perca da teologia dentro do nosso meio para favorecer uma pregação simplória, antropocêntrica e ideológica fortalecem as divisões dentro da sociedade, contribuem àquilo que se fala muito do eles contra nós, no aspecto da luta de classes ou de pensamentos, e em nada glorifica a Deus,
porque afinal de contas, nos aliamos ao mundo nas suas filosofias e pensamentos. Isso é, de acordo com os apóstolos Tiago e João, inimizade contra Deus, porque nos tornamos amigos do mundo. Tornamos amigos do mundo nos bandos que nos favorecem. A igreja, que deveria ser a verdadeira terceira via dentro da polarização mundana, acaba tomando partido e perde essa função profética neste mundo, que é mostrar para a verdadeira esperança deste mundo que é Jesus, que morreu e ressuscitou para reconciliar o mundo com o Pai através da sua morte na cruz. O apóstolo Paulo mostra aos Coríntios e aos Efésios que a igreja tem como missão o restabelecimento da relação entre Deus e os homens, não através da volta a uma religião de formas e obras que tanto o conservadorismo como o liberalismo desejam, mas pela salvação, pela manifestação da graça de Deus em Cristo, através da reconciliação efetuada na cruz, onde a separação entre nós e o Senhor de glória foram unidas através do sacrifício redentor do Cordeiro de Deus, segundo os Coríntios capítulo 5, Efésios capítulo 2. Somos chamados não a pregarmos a nós mesmos, nem a pregar filosofias ou sutilezas humanas, mas Cristo, este crucificado para a salvação de todo aquele que crê. Jesus, quem ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação, quem abriu o caminho ao Pai. A igreja, mais uma vez, como eu falei, chamada a ser terceira via, na verdade ela é a primeira e única via, porque ela aponta para o Messias, prega a esperança viva no meio das divergências e governos humanos pecadores e aguarda com paciência o estabelecimento do reino de Deus. Por isso, o próprio Jesus nos ensinou a orar ao Pai: venha a nós o teu reino. Fuja, como conclusão, posso dizer, fuja da idolatria política, das ideologias conservadoras e liberais. Abrace o Evangelho de Cristo, tome posse da vida eterna, pregue as Escrituras, que sejamos instrumentos de reconciliação no meio desta polarização que nos assedia. E o BLT conclui por aqui. Nos acompanhe nas plataformas de podcast de Spotify e Deezer. Até uma próxima oportunidade. Que Deus te abençoe. Isto foi o BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Quem falou foi o pastor Roberto Arias. Até então.